Olá, meus amores, tudo bem? Então, como a gente já estava falando sobre o texto de divulgação científica e o artigo de divulgação científica, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos entrar no capítulo 19 da nossa apostila. Esse capítulo, ele vem com o tema reportagem de divulgação científica. O que vem a ser uma reportagem de divulgação científica? Vamos só relembrar. O que é um artigo científico? A gente sabe que um artigo científico é um texto escrito de cientistas para cientistas. Portanto, nesse modelo textual, nessa estrutura de texto, é muito comum que as palavras utilizadas por aquele determinado grupo de pesquisadores, né, aquele dialeto específico da profissão deles, apareçam nesses textos. Então, a apresentação desses dialetos dificulta, de certa forma, a compreensão do texto se outras pessoas de outras áreas forem ler. É por isso que o texto de divulgação, um artigo científico, ele é escrito de cientista para cientista. Por exemplo, biólogos escrevem para biólogos, geógrafos escrevem para geógrafos e assim vai. Artigos médicos são escritos especificamente para o pessoal da área da medicina. Então, eles usam jargões e um dialeto próprio da sua profissão. Porque se vocês não pararam para pensar ainda, é importante que vocês saibam que na língua portuguesa nós temos a língua mãe, que é a língua portuguesa, a que nós falamos e conhecemos, e nós temos aquilo que a gente vai chamar de dialeto. O que é o dialeto? É como se fosse uma língua menor dentro de uma língua maior. É um filhotinho da língua portuguesa. E cada grupo tem o seu próprio dialeto. É por isso que diferencia tanto a linguagem que um grupo de adolescentes de 14 anos falam e a linguagem que um grupo de idosos de 80 anos falam. Por que essa linguagem diferencia? Porque cada grupo tem um próprio dialeto. E no meio científico, esse dialeto ele fica mais evidente, mais marcante por causa daquilo que a gente vai falar, jargões. O que são jargões? São aquelas palavras utilizadas única e exclusivamente ou especialmente naquela área, naquele contexto, tá bom? Então, um texto científico é de cientista para cientista. Um texto de divulgação científica ou um artigo científico, nós sabemos que são aqueles textos que têm por objetivo, sua principal função é divulgar os trâmites da ciência, as realizações que a ciência tem produzido no mundo atual. Então, esses textos de divulgação científica, esses artigos científicos, eles apresentam uma linguagem um pouco mais simplificada e popularizada, para que todos nós possamos entender, o maior número de pessoas consigam pelo menos compreender do que está falando, né? Mesmo que a gente não domine um assunto, a gente consegue entender do que aquele texto está falando, porque a linguagem é próxima da nossa realidade, nós leigos que nós estudamos aquela área da ciência. Tá bom? E ele é baseado em pesquisas, muitas pesquisas, muitos estudos. O que a gente mais vê agora são artigos de divulgação científica em relação à Covid, né? A pandemia que tá aí assolando a gente há tanto tempo. E esses artigos, eles têm por objetivo mostrar a que pé a ciência se encontra em posição ao que está acontecendo no mundo agora. Tá bom? E esses artigos científicos, eles têm uma linguagem mais clara, mais objetiva. Esse texto de divulgação científica, ele tem por objetivo propagar a ciência mesmo, o que ela faz, suas realizações, seus grandes feitos e por aí vai. Então, ok? E aí, a gente vai falar agora de uma reportagem de divulgação científica. Qual a diferença de um texto de divulgação científica para uma reportagem de divulgação científica? Basicamente, não tem diferença. O texto de divulgação científica pode ser apresentado em uma reportagem? Pode. Obviamente que pode. Por que não poderia, né? A diferença é que na reportagem, quando coloca no formato reportagem, por exemplo, para ser televisivo ou para ser impresso em um jornal específico,
e deixa de ser um texto de divulgação científica, é um texto maior, aquele texto que você lê várias páginas, né? E aí ele assume esse formato de reportagem, geralmente ele é um pouco mais condensado, e aí ele tem as seguintes características. Ele tem um título geralmente chamativo, para que o leitor queira ler aquela reportagem. Ele tem uma linha fina, pequenininha, embaixo do título, que é uma espécie de subtítulo. Traz um pouquinho mais de informações, mas bem pouquinho, não tem muita coisa em cima disso não. E ele tem aquilo que a gente chama de slide. O que é slide? Bom, é a mesma coisa que tem nas notícias. Ele responde a umas perguntas básicas para o leitor, como por exemplo, o que, quem, quando, onde, como e por quê. O slide é uma caixa de texto um pouco maior e ele responde a essas perguntas. Quem fez, o que fez, como fez, por que fez, onde fez, entenderam? Então é isso que o slide faz. E aí, a reportagem de divulgação científica, ela costuma mostrar os dados por meio de recursos gráficos. A gente não já fez gráficos, já fizemos infográficos, tudo isso são recursos que são utilizados especialmente pela mídia para poder, como que eu posso falar, ilustrar a informação. Então, na reportagem de divulgação científica é muito comum, junto ao texto, junto ao artigo de divulgação científica, esses recursos gráficos para mostrar dados estatísticos, essas coisas do que está acontecendo, tá bom? É só isso. Vocês não precisam ficar assim perdidos, porque o texto de divulgação científica, ele pode ser publicado de duas formas. Ele pode ser em forma de um artigo, que geralmente é um texto maior. Você entra na internet e pesquisa um artigo lá sobre, por exemplo, a pandemia, sobre as vacinas. E aí você viu o primeiro artigo e quer ler ele. Ele vai ter algumas páginas, ele vai ter especificações do pesquisador, ele vai ter os dados estatísticos, os levantamentos que ele fez, a que pé a pesquisa dele anda, onde, como, por quê e para que ele está fazendo esse estudo, está trabalhando nesse assunto. E aí é o texto um pouco mais longo. Na reportagem você pode achar esse mesmo texto, só que de uma forma mais condensada, mais curta, né? Mais dividida, e ainda pode contar com representações gráficas, que a gente chama de ilustrações, tá bom? Imagina, por exemplo, que você está assistindo o Jornal Nacional, e aí o William Bonner vai falar sobre uma vacina que entrou em testes lá no Paraná. E à medida que ele está dando a notícia, ele está divulgando, ele está fazendo a divulgação de uma reportagem científica, e aí, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa divulgação, atrás dele no telão apareça um gráfico mostrando a que pé esse teste está. Tantas pessoas foram testadas com a vacina, outras tantas ainda serão testadas, e aí esse gráfico representativo está compondo a notícia científica que o William Bonner está dando, tá bom? É só isso. A reportagem de divulgação científica é também um texto de divulgação científica, porém num formato mais rápido, mais curto. Acabou. Não tem muito o que dizer sobre isso, tá ok? Vocês encontram a reportagem nos mesmos lugares onde se encontra o texto de divulgação científicas, nos jornais, nas revistas, na internet, nos jornais impressos, nos jornais televisivos, em blogs e por aí vai, beleza? O que eu quero de vocês? Que vocês façam, por gentileza, o estudo do texto do capítulo 19. Vocês vão ler a reportagem que tem aqui, né? E vão fazer os exercícios, perdi, da página 337. São perguntas do 1 ao 10, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Beijo de luz, estou morrendo de saudades. Não esqueçam, marca na apostila de vocês. Hoje a gente inicia a primeira atividade do nosso terceiro período, tá bom? Tchau, tchau. Se cuidem.